Para a construção dessa peça eu vou usar esse cordão número 6 e eu vou usar ele de forma dupla em toda a peça. Porém, para essa primeira parte, que é a base da peça, onde a gente vai amarrar os outros cordões, eu vou fazer de forma tripla. Então, eu vou precisar de 3 cordões triplos, ou seja, 9 cordõezinhos. Então, eu vou cortar 9 fios de 2 metros. Então, eu cortei 9 fios e vou dar um nó em todos eles. Aqui na pontinha. Vou apoiar e vou fazer a nossa trança. É bem parecido com o tutorial da bandana. Sempre o mesmo princípio. Nesse caso aqui, eu vou usar 3 fios como função de um fio. Então, eu vou separar 3 para um lado, 3 para o meio e 3 para o outro lado. A trança já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer detalhadamente, mas não tem segredo. É só pegar o da extremidade, sempre vai ter um fio aqui no meio e 2 na extremidade. Sempre o da extremidade vai passar por cima do que está no meio e vai se tornar o do meio. Aí vem o outro lado e passa por cima dele. E assim por diante. Então tá aqui, fiz toda a trança. Dei um nozinho na ponta também. Vou cortar aqui só para ficar igual. Essa daqui é a nossa base, que a gente vai prender o restante dos fios. Esse aqui é o que vai ficar amarrado na nossa cintura. Então eu peguei aqui a minha trança, medi no meu quadril onde eu deveria amarrar e encontrei essa distância aqui, coloquei 2 clipes. Então é o seguinte, eu não quero trabalhar com apenas um fio, porque vai ficar muito fininho, mas se você quiser pode fazer assim também, fica de uma forma mais delicada. Eu quero trabalhar com um fio mais grosso. Então, como ele é muito fininho, eu vou trabalhar ele de forma dupla. No caso, ao invés de cortar um fio, eu corto 2 contando como se fosse um fio. Então, sempre que for cortar um fio, você corta 2, porque fica com o valor de 1. Vou colocar os primeiros fios, que vão ser 10 fios de 2,30 m. No caso, 10 fios duplos, né? No caso, 20 fios. Encontra as 2 pontinhas dele, encontra o meio e a gente vai amarrar na estrutura aqui com o nó de laçada. Que você vai fazer essa alça, vai passar por cima e vai puxar as perninhas por dentro da alça. E ajusta, puxa bem. Como a gente vai trabalhar com fios duplos, então agora o cuidado é maior, só para não se atrapalhar. Vou amarrar o par dele, vou colocar mais um desse aqui do lado. Coloquei aqui o par dele. Vou terminar de colocar os outros fios de 2,30 m e volto para mostrar os outros fios que são menores. Coloquei aqui os 10 fios de 2,30 m, deu 5 bloquinhos. Então eu deixei aqui entre um e o outro o espaço de uns 5 centímetros. Vou terminar de colocar agora os outros fios. Coloquei os 4 fios, 2 aqui e 2 aqui, de 2,10 m. E agora eu vou colocar os últimos fios, que são 4 fios também de 1,50 m. 2 aqui e 2 lá na ponta. Então tá aqui, coloquei os 2 desse lado e os 2 do outro lado. Vou dar uma ajeitada aqui para deixar ela bem rente do bastão, para a gente começar a fazer a arte do macramê. E agora a gente vai começar a fazer o nó quadrado. Vou iniciar aqui pelo meio, porque fica mais fácil de entender. Tem vídeo aqui no canal explicando detalhadamente o nó quadrado, mas vou explicar aqui novamente que dá para fazer também. Vamos pegar os 2 da extremidade. Os do meio ele não se mexe, eles ficam aqui parados. Então os 2 de extremidade, o primeiro, mão esquerda, eu vou fazer o número 4, passando na frente dos 2 do meio, que estão parados. Faço um 4, seguro, e esse daqui da mão direita, ele vem por cima desse fio que eu dobrei e vem por trás. E você puxa, fez um nó. Você leva ele lá pra cima e ajusta. Apertou. Não terminou ainda, vamos fechar o nó. Agora é o lado contrário, mão direita que vai fazer aqui um formato de um D. E o da esquerda aqui, ele vem por cima, né? Como a gente fez o outro lado. E passa por trás, entrando aqui pela frente. E fechamos o nó, formando assim o nó quadrado. Ou nó plano, também é chamado de nó plano. Só que nessa peça, a gente vai fazer esse nó 2 vezes. Ó, passa pra cá. Vamos fazer o nó quadrado duplo. Então, nessa peça, tudo é duplo. Além dos fios, né, que eu cortei fios duplos, o nó quadrado também vai ser duplo. Dá um efeito bem bonito. E assim ficou o nosso nó quadrado duplo. E a gente vai fazer isso em toda essa parte, todos os fiozinhos que a gente amarrou. Fiz a primeira filinha de nó quadrado e agora eu vou fazer a segunda fila
Que no caso eu vou pegar agora, começar a unir a peça. A gente vai pegar 2 fios de um que a gente fez com 2 fios do seu vizinho. 2 fios, tá vendo? Cujo meio sempre fica parado e os das extremidades é o que vai fazer o nó. Então, fechou aqui, você vai determinar o tamanho da peça que você quer. Eu quero que ela fique um pouquinho aberta, então eu vou deixar ela um pouquinho aqui mais para baixo. Depois eu vou medir aqui para mostrar quantos centímetros deu. E vou fazer o nó quadrado do mesmo jeito aqui, ó. E fecho com o D. Lembra que vai ser 2 também. Essa parte é importante, você vai ter que determinar o tamanho e vai seguir esse padrão em todo o resto da peça. Então, vê direitinho o tamanho que você quer. Fechou. E agora eu vou fazer mais um, para ficar o padrão de 2 nós. Uma dica, quando você começar a fazer a fileirinha, se você estiver muito perto da peça, a tendência é você perder um pouquinho a referência de simetria. Então, para ela não ficar torta, você vai lá para trás, dá uma olhada para ver se está bem alinhada. E assim a gente vai seguindo, formando a segunda fileirinha de nó quadrado duplo. Vou fazer até lá no final e volto para mostrar como ficou. Como esse fio aqui é duplo, tenta não deixar ele enrolado assim, ó. Tenta sempre deixar ele viradinho para ficar bem retinho os fios e não ficar embolado, virados. Porque aí já dá um efeito de acabamento que faz toda a diferença. Terminei aqui a segunda fileira. Nessa primeira, deu 9 nós quadrados duplos. Nessa segunda fileira, deu 8. E assim por diante, como o formato do lenço é um triângulo, ela sempre vai diminuindo a quantidade de nós. No caso, agora eu vou fazer a terceira fileira, que vai ser 7 nozinhos quadrados duplos. E assim por diante, 7, 6, 5, até chegar na pontinha do triângulo, que vai ser apenas um nó quadrado duplo. Lembrando que sempre vai sobrar esses fios nas laterais, que a gente não vai usar. Então eu já posso até separar ele. Como eu vou começar agora a terceira fileira, vai sobrar esses 2 aqui também. E aqui o último nó, formando a ponta do lenço, e ficou assim. Coloquei essa receita para caso vocês queiram usar as franjinhas assim, que fica lindo também. Agora eu vou pegar cada um desses fios e vou dar um nó. Um nó em cada um deles aqui, ó. Pega os 2 e dá um nó. Inclusive esse de baixo. Pega e dá um nozinho. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso, mas não tem problema. E agora eu vou cortar essa franja em 25 centímetros, deixando nessa altura. Para o tassel a gente vai precisar de 15 fios de 40 centímetros, para quando a gente dobrar ele ao meio, ficar 20 centímetros. E vai precisar também de um fiozinho aqui para amarrar e fazer a bolinha, né? Para formar o formatinho do tassel. No caso são 17 tasséis, então eu preciso de 17 fiozinhos para amarrar, de uns 30 centímetros. Então, esse aqui eu aproveitei das franjas. Lembra que a gente cortou as franjas? Então, sobrou bastante fio. Então, eu cortei aqui, já peguei 15, já aproveitei para fazer um tassel sem precisar cortar o fio. Mas eu vou precisar fazer outros. Então, para facilitar, eu peguei esse papelão de 20 centímetros e vai pegar o fio, colocar aqui assim, ó. Aqui já tem 20 centímetros. Aqui, ó, já vai ser o tamanho do tassel. Então, vamos fazer 15 voltas. Uma volta conta quando chegar lá em cima, que é a pontinha do fio, conta uma volta lá em cima. 2 voltas, e a gente vai fazendo isso 15 vezes. 15. Termina sempre lá pra cima, onde você começou. Aí você corta a ponta, e agora a gente vai tirar do molde. Lembra que a gente vai cortar desse lado de cá. Você pode dobrar o molde assim, ó, do jeito que tá aqui, você dá uma dobrada para ele ficar frouxo e você cortar onde tá a pontinha do outro fio, né? Para ele ficar igual. Vou fazer mais 15, né? Que são 17 ao todo. Então, tô aqui com os fios que eu cortei para fazer o tassel e vamos prender o primeiro aqui nesse primeiro nó. Eu vou dobrar ele ao meio. Eu vou amarrar. Vou dar um nó simples, aí vou ajustar. Amarro aqui simples.
Separo para não confundir. E agora eu vou só ajustar ele para ele ficar igualzinho. Você pode fazer o tassel aqui também com outro cordão. Tem um cordão que eu vou deixar aqui a foto. É o cordão Encanto. Ele é lindo. Ele dá um efeito assim bem de franjas bem maleáveis. Fica muito bonito também. Mas eu até procurei esse cordão, não encontrei da cor que eu quero, que é esse branco bem neve, branco neve mesmo. Isso eu achei um off-white, eu achei que ia ficar diferente a tonalidade e preferi não fazer, não usar. Então tá aqui, ó, já fiz um nó, ajustei, agora eu vou dar mais um nó para ele ficar bem firme. E ele tem que ficar embaixo, para ele não aparecer. Tem que ficar embaixo do tassel. Apertei bem, pronto. E vou fechar o meu tassel com um cordãozinho aqui que eu cortei de 30 centímetros. Então eu vou fazer o nó escondido. Vou pegar a pontinha, coloco para cima, faço uma alcinha e vou fazendo uma voltinha aqui e mais uma volta. Vou fazer 4 para dar um espaço para o nó ficar escondidinho. E aqui, ó, vou colocar dentro da alça e vou puxar esse fio de cima até o nozinho vir aqui para dentro. E puxo aqui e aperto os dois agora. Está pronto. E aqui a gente pode puxar os fiozinhos, ó, só para dar uma ajeitada. Tá vendo que ele ficou um pouquinho frouxo? Então você com cuidado você vai puxando. E pronto, nosso primeiro tassel tá pronto. Vou dar continuidade. Eu prendi o primeiro e agora eu vou prender os demais. Prendi todos os tasséis até lá embaixo. E agora a gente vai só aparar as pontas para deixar igual. Então você tenta se basear no fio menorzinho que tiver. E antes de a gente terminar, ainda tem uma finalização que a gente pode fazer. A gente sobe mais esse nó e desmancha aqui a trança. Ou deixa assim, ou então desfia. Pronto, fica como se fosse um tasselzinho na ponta. Faz lá na outra ponta também e tá pronta para usar.